Então, olha só, o que vai acontecer? Vai haver muito pecado na terra, muito pecado sexual na terra. A Bíblia diz que estes homens, apesar de todo o pecado, apesar de toda a perseguição, apesar de tudo aquilo que eles vão passar e vão pregar o Evangelho, a Bíblia diz que eles guardaram a sua vida sem mancha e sem mácula, e eles eram castos, eram puros diante de Deus. Isso não quer dizer que eles eram solteiros, queridos, que tem pessoas que falam assim, não se macularam com mulheres, não quer dizer que eles eram solteiros, eles podem ser casados, mas viveram uma vida santa. Não se macular com mulher é ter relacionamento errado, é o que está dizendo. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12, digno de honra, seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, o leito sem mácula é onde não há pecado, não há relacionamento fora do casamento. E estes homens se guardaram para Deus. Eles passaram por um período de perseguição e de um pecado intenso sobre a terra, mas eles guardaram a sua vida em pureza diante de Deus. Houve um pregador chamado Robert Murray McCheyne que ele falou o seguinte: um homem santo é uma arma terrível nas mãos de Deus para o inferno, com certeza. Como que muitas pessoas, estavam até conversando com a minha esposa, eu aprendi na escola bíblica, em todo lugar, é uma conversa comum, a grande maioria da igreja pensa desta maneira, e eu também pensava. Há poucas coisas na Bíblia que eu vejo que eu pensava de uma maneira, por aprender de uma maneira, e depois eu fui estudar e vi que não era daquela maneira. Mas as pessoas sempre falaram que o Espírito Santo iria ser retirado da terra juntamente com a igreja. Isto não é verdade. Na verdade, a Bíblia não fala isto daí. Eu não sei como que a igreja, no geral, chegou a esta conclusão, ou como todos chegaram a esta conclusão, porque eu estudei bem esse texto e vi as palavras que estão usadas lá, e a Bíblia não diz que o Espírito Santo vai ser retirado. A Bíblia diz que ele vai ser afastado, que é coisa muito diferente. Quando eu era, há muitos anos atrás, se falava muito sobre o arrebatamento da igreja. Hoje tem se falado até pouco sobre o arrebatamento da igreja. Havia adesivo em carros, eu me lembro, que falava assim, olha, em caso de arrebatamento, este veículo ficará desgovernado. Se falava muito sobre arrebatamento. Era uma expectativa da igreja. E deve ser uma expectativa também. Mas muitas pessoas falam, mas demora demais. Pedro fala, em 2 Pedro 3,9, ele diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Por que Deus tem o tempo para tudo? O anticristo vai se revelar no tempo de Deus, e não no tempo que o diabo quer. O diabo queria hoje, mas não é o tempo de Deus. E por causa da misericórdia de Deus, Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja, porque Deus quer que outras pessoas sejam salvas. Por causa disto, está lá, o tempo de Deus. Deus controla todas as coisas. Se nós acreditamos na vinda de Jesus, deve impactar a nossa maneira de viver, como impactou a maneira de viver desses 144 mil homens. 144 mil homens. Então, por exemplo, em Lucas 12, de 35 a 40, que eu não tenho tempo de ler, quando fala ali, ele fala assim, estejam acesas as vossas, cingi os vossos lombos, quando estas coisas acontecerem. Estejam acesas as vossas candeias, acesas as vossas luzes, as candeias para se manter acesas precisavam de óleo. Se não tivesse óleo, a candeia se apagava. A maneira de nós mantermos a nossa lâmpada acesa durante esses períodos de dificuldade ou antes da volta de Jesus é nos enchendo com o Espírito Santo continuamente, 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 continuamente. Então, nós devemos estar, ele diz lá também, Lucas, que nós deveríamos estar vigilantes. Porque olha só, queridos, a gente pode pensar, bom, vigiar e orar, o que isso significa? Que nós, quando fala que nós devemos estar vigilantes, é que nós devemos observar os sinais que estão acontecendo. Devemos estar atentos. O que é que está acontecendo? Eu falei para vocês que muita gente se baseia
de uma maneira simplista, de que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer porque vai haver pestes e terremotos e pragas, e aí qualquer praga que chega e fala, está vendo, é sinal da volta de Jesus. Queridos, pragas sempre houve, sempre houveram, terremotos também. Isso daí vai intensificar, sim, vai intensificar. Mas só isto, ao meu ver, os maiores sinais que a gente tem que ficar vigilante, que é do nosso tempo, são os avanços tecnológicos. Para mim, esse é um dos maiores sinais que nós vemos. Israel está lá desde 1948, em 1967 houve a Guerra dos 6 Dias e eles tomaram Jerusalém. Não tinha como construir o templo se não tivesse tomado Jerusalém. Seja vigilante. O templo vai ter que estar lá. Que o anticristo, depois dos 3 anos e meio, ele vai entrar no templo. Pode ser que ele construa esse templo durante o período da tribulação. Israel hoje tem um instituto chamado Instituto do Templo, em que eles têm tudo. Há um treinamento de sacerdotes para voltar a oferecer os animais no templo em Jerusalém. Hoje, há grupos de pessoas, de judeus, que são treinados para trabalharem no templo, porque eles acreditam no terceiro templo. A marca da besta, o avanço tecnológico, a globalização, a tolerância que existe, tudo isso daí, na verdade, a Bíblia diz, sede vigilantes, quando vocês ouvirem estas coisas. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos e preparados, que nós precisamos esperar ansiosamente o retorno do Senhor, e que nós precisamos trabalhar, fazendo assim, diz lá em Lucas, olha, fazendo assim, ou a Bíblia diz que nós precisamos estar servindo a Deus. Na verdade, queridos, as características destes homens são um alerta para nós, porque eles durante a grande tribulação, mesmo em meio a um pecado terrível que haverá sobre a terra, mesmo em meio à incredulidade, porque a Bíblia diz que muita gente vai ouvir, mas não vão crer, nós lemos aqui também em Apocalipse, muita gente não vai crer. No meio de tudo isto, estes homens se converteram durante a tribulação, talvez no começo da tribulação, porque eles não foram arrebatados. E eles viverão uma vida santa diante de Deus. Eu e você, o que nós faríamos? O que você faria se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã às 3 horas da tarde? Jesus vai voltar amanhã às 3 horas da tarde. Como você viveria hoje à noite? Hoje nós íamos fazer uma vigília aqui. Né? Não, o pessoal falou, vamos passar a última noite aqui na terra buscando a Deus, nos enchendo mais com o Espírito Santo. Tinha gente que amanhã às 2 horas da tarde ia ligar para todo mundo pedindo perdão, e acertar tudo quanto é coisa amanhã cedo de manhã para estar pronto. Quando fosse 2h30 já estaria ali, sentadinho, começando a orar já para subir às 3 horas. Você não sabe o dia nem a hora. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Mas a Bíblia diz, sede vigilante, porque a hora que você menos pensar, virá o Filho do Homem.